Muito bem, eu quero você aqui comigo, eu quero você agora, atento a este momento de exposição. Hoje vamos falar de Martin Buber, hoje vamos falar de tu, em Martin Buber. Hoje vamos articular um pouco sobre o pensamento buberiano, mas antes eu quero te pedir a estar sempre participando aqui conosco, assistindo até o final, dando o seu like, contribuidor, não é? Compartilhando o conteúdo, fazendo aquele seu comentário extraordinário. E além disto, você quer fazer um curso comigo? Um curso de teologia, um curso de escatologia, um curso de grego e exegese, um curso de oratória e retórica. Quer um curso de hermenêutica filosófica também que estou oferecendo? Entre em contato comigo pelo 62981091777. Outro sim. Eu também quero te falar que estou prestando mentoria. Então, você pode ter uma mentoria comigo para alcançar um upgrade maior ainda na sua própria carreira, na sua própria existência. Entre em contato comigo pelo 62981091777. Venha falar comigo. Muito bem. Nós estamos tratando sobre a leitura puberiana. A leitura puberiana, ela nos coloca na própria oportunidade de pensar com mais afinidade os termos que são conceituais estabelecidos em sua própria filosofia do diálogo. Então, pensar o eu do seu próprio conceito é se extrapolar os limites de um singelo pronome. É justamente emprestar a ele, como já até foi observado em nossa própria oportunidade, a vestimenta sacramental da experiência que não vai passar pela conceitualidade. Então, o eu, segundo Buber, não tem existência em si mesmo. A sua configuração, ela sofre da própria carência do complemento. As possibilidades do seu existir dentro do mundo da experiência passam pela necessidade de se assumir. E aí, nós temos que falar até que duas atitudes distintas, certo? Dentro do contexto do próprio eu, é o eu isso e o eu da relação eu-tu, na visão de Martin Buber. Então, não há eu em si, mas apenas o eu da palavra, o eu do princípio, o eu-tu, que é o eu da palavra princípio. O eu isso, que quando o homem diz eu, ele quer dizer um dos dois. O eu ao qual vai se referir e estar presente quando ele diz eu, e do mesmo modo, quando ele profere tu ou isso. O eu de uma outra palavra princípio que está presente. O ser eu, que ao proferir uma das palavras princípios, que são uma ou a mesma coisa. E aquelas que proferem uma palavra princípio, penetram nela e ainda permanecem. Então é desta forma que, segundo o Martin Buber, nenhum homem está autorizado, por uma questão até lógica, a dizer eu, sem estar atravessado dentro de um contexto das circunstancialidades. Evidentemente, nós vamos estar nos referindo e estamos tratando, dentro de uma proposta do pensamento buberiano, da própria lógica buberiana que não concebe o eu dentro das distinções desta aproximação. Então, aquele que profere o eu separado, como até inicial maiúscula, ele desvela a desonra do Espírito Universal, que foi até rebaixado até não ser mais que uma própria espiritualidade. Então, em Martin Buber, nós nos deparamos com duas degradações de eus, duas posições de eus. A um é designado o caráter
de egódico, e ao outro o significado de pessoa. Então, o eu do egódico se reveste do mundo das experiências e da própria utilização. No ser do egódico, por exemplo, nós encontramos o homem que explora a superfície das coisas e a sua própria experiência. E esse homem adquire dela própria, da experiência, um saber sobre a sua própria natureza e sua própria constituição, que essa é uma ação e intervenção empírica. Então, a experiência, que é o próprio das coisas, ela adentra ao universo do eu da pessoa, porque ela está pautada pelo movimento de uma superação das experiências em direção ao próprio mundo das relações, pois quem diz tu não possui coisa alguma, não possui nada e nem permanece em relação. Então, na dinâmica das palavras princípio, em Buber, o eu se apresenta em nuances distintas, ora até como uma consciência de si, ou até como uma individuação, ora como uma consciência da própria subjetividade, e, respectivamente, até o eu do ecódigo, que aparece na medida em que vai se distinguindo de outros ecódigos, se torna uma pessoa que se permite acontecer no instante em que entra em relação com as outras pessoas. Então, Buber enfatiza a diversão que, entre os eus que fizeram uma opção na sua forma de se aproximar do mundo, as suas escolas que definem a exaltação de sua humanidade ou até a sua própria derrogada, a própria intervenção de quem preferiu o cativeiro por ignorância, o pronunciar do eu que decide o seu lugar, para onde leva o seu caminho, e o homem, que é tanto uma pessoa quanto mais intenso, é o eu da própria palavra princípio, o eu, tu, na dualidade humana do seu eu. Então, a beleza do eu da pessoa, ela se encontra na sua própria autenticidade. E assim é o eu vivo, o eu enérgico de Sócrates, o eu do diálogo infinito, ou até mesmo o som belo e autêntico do eu de Goethe, o eu da intimidade pura com a natureza, e mais ainda do mais belo e poderoso dizer do eu, do próprio Cristo, que se apresenta como uma relação absoluta. Então, essa personalidade notável, citada e mencionada no pensamento de Buber, ela nos traz uma travessia da plenitude natural, da plenitude espiritual e de uma demanda de uma consciência aprimorada que se apresenta como uma consciência de si mesmo. E é sobre essa passagem na vida da própria plenitude natural, mas também espiritual, que nós podemos dizer que o eu se torna a realidade da existência da própria palavra princípio, e o eu, tu, se torna uma dinâmica de relação, uma palavra princípio de uma palavra que é um ambiente relacional, de uma posteridade que se funde no eu, que é propriamente decorrente de um processo. Que processo? Da separação da plenitude natural, que nós chamamos de relação primordial ou até de relação natural. Obrigado a todos.